Olá, hoje dia 25 de junho de 2012, hoje nós estamos iniciando o nosso terceiro grande evento do Morada Acadêmica. Hoje o assunto é semiótica. Então vou abrir aqui o nosso site para lembrarmos, moradapsi.com.br, temos aqui os itens, né? Estamos então hoje produzindo e compartilhando com vocês esse evento sobre semiótica e sua importância para a psicologia, um assunto que me é muito agradável, até porque fez parte da minha formação, da minha pós-graduação, e acho que tem muita coisa aí para a gente poder compartilhar juntos. Então vou gravar alguns vídeos, vou gravar esse evento, para ser, de fato, de fundamental importância, não só para os psicólogos, mas para as pessoas que querem, pelo menos, iniciar essa jornada de compreensão desse campo tão complexo que é a semiótica. Entrei em contato com a semiótica pelo programa de estudos de pós-graduação em comunicação e semiótica na PUC de São Paulo, no qual fiz, né, a minha pós-formação, meu mestrado, né, nesse programa. Costumo dizer que foi fundamental para a minha formação, é um programa muito interessante pela sua amplitude, pela sua diversidade, inclusive, de estudiosos, né? E, então, depois, se vocês tiverem curiosidade, visitem o site, tem muita coisa interessante, revistas que estão sendo promulgadas, né? Teses de dissertações, tá? Então, é um site aí do COS, né? Então, pucsp.br, pós-cos, tá? Fica aí como dica. Aí. Bom, gente, então vamos começar aqui. Esse evento está acontecendo em 2 dias, parte dos participantes estiveram no dia 24, e está acontecendo de novo agora no dia 25, tá? Bom, semiótica, contribuições para a psicologia, professora Fabiana Maiorino. Então vamos lá, gente. Primeiro vamos começar pelo óbvio. O que é semiótica? Essa é uma pergunta que, num primeiro momento, parece simples de responder, né? Se a gente pensar que semiótica, num primeiro instante, pode ser entendida como a ciência dos signos, essa é uma das definições mais corriqueiras que nós encontramos, né? Mas a semiótica, na verdade, ela se define por uma relação muito maior, até porque existe uma série de escolas dentro da chamada ciência humana da semiótica hoje, e isso, na verdade, então complexifica o entendimento do que significa semiótica, porque cada escola, de alguma maneira, então vai privilegiar, eu diria, um aspecto, né, da ciência. Se a gente pegar o dicionário, que é um dicionário que eu vou utilizar aqui como referência, que é o dicionário de semiótica do Greimas, por exemplo, ele vai definir semiótica junto com a palavra semiologia, né, e por algum tempo essas duas palavras foram usadas quase como sinônimos, e vai dizer, o termo semiologia se mantém em concorrência com a semiótica, quer dizer, os dois termos muitas vezes usados como substitutos ou juntos, né, para designar a teoria da linguagem e suas aplicações a diferentes conjuntos significantes, remonta a Saussure, que fazia ardentes votos pela constituição desse rótulo do estudo geral do sistema de signos. Então aí teríamos uma primeira definição. Acho que é uma definição que, para quem não é da área, pelo menos da área da linguística ou da área de letras, soa ainda enigmático, né? Quer dizer, o que quer dizer conjuntos significantes e mesmo signos, né? Então, a gente já começa apresentando essa definição semiótica para tentar desvendá-la, para entender, então, esses termos, né, que nos remetem à compreensão inicial do que seria a semiótica. Vocês vão ver que durante todo o texto base aparecem comentários como se fossem links aqui que eu faço. Então, o primeiro grande link sobre signos eu coloco, é uma entidade que é portadora da mensagem ou do fragmento dela. Cada signo é uma unidade dicotômica, ou seja, tem 2 dimensões, composta por um significante, né, que quer dizer alguma forma física. Então, você pega a palavra, por exemplo, seria a junção das letras ali, né, e quer dizer e pelo significado, que é o seu conteúdo, né. Significado que vai ser, então, algo que aquela cultura constitui como significado. Então, aqui nós vamos tendo a primeira visão. A semiótica é um estudo da linguagem e dos signos. Os signos é tudo aquilo que, de alguma maneira, está alicerçado numa forma física, né, de
de transmissão e, ao mesmo tempo, por um conteúdo. Ou seja, tudo que pode ter um significado, né, que significa, pode ser entendido como pertencente ao âmbito da semiótica. Aí vocês vão me perguntar, nossa, então podemos pensar que quase tudo no universo, no mundo, mediante ao homem, que é um ser de linguagem, pode ser entendido pela semiótica desvendado? Eu diria que sim. Daí a sua complexidade e daí a sua pertinência, né, às ciências sociais e humanas na contemporaneidade. Aqui continuamos, então, na tentativa de entender o que seria a semiótica. Aí eu vou em direção à teoria semiótica, né? Ainda continuando usando aí o dicionário de semiótica de 79 do Greimas. Ele vai dizer, deve se apresentar inicialmente como que ela é, ou seja, uma teoria da significação. Então, aí nós já vamos entendendo que a teoria, que nós vamos chamar aqui de sociossemiótica, ou como Greimas, e antigamente se chamava teoria da narrativa, ou teoria da semiótica discursiva, vai dizer que, na verdade, a gente não deveria estudar os signos como entidades separadas, mas que nós deveríamos entendê-los como teorias de significação, ou seja, como processos de significação. Então, a semiótica estaria presa, estaria, de alguma maneira, olhando para esses processos de significação, que são dinâmicos, que são fenomênicos, né? Então, daí essa teoria, da teoria semiótica discursiva, que tem em Greimas aí um dos seus grandes representantes, já estaria uma diferenciação, por exemplo, a uma outra escola que nós vamos daqui a pouco falar, que é a escola do Peirce, né, uma escola mais clássica, norte-americana, que vai definir a teoria semiótica como um sistema de signos. Tá? Então, aqui o Greimas vai já colocando para nós, e nós vamos começando a tentar entender, que da maneira como nós aqui neste evento, eu pessoalmente também gosto muito, a semiótica ela trabalha com os processos de significação. Tá? Então, a sua primeira preocupação será, pois, em explicitar, sob forma de construção conceptual, de conceitos, né, a condição de apreensão e de produção do sentido. Então, uma das perguntas que vai estar muito na base da semiótica é como se produz o sentido de algum processo de significação. Quais são os efeitos de sentido? Né? Então, essa ideia dos efeitos de sentido me faz muito pertinente se a gente pensar no mundo hoje, em que tudo no que agimos, no que fazemos, produzem sentidos. Né? Por exemplo, o sentido, vamos pensar na psicologia, um dos sentidos que a psicologia vai se deparar é o sentido de proximidade, o sentido de subjetivação, de subjetividade, daquilo que é íntimo. Né? Uma autora que nós vamos usar aqui como uma das grandes bases do nosso evento, que é a Diana Luz Pessoa de Barros, tem este livro, a capa do livro está aí, Teoria Semiótica do Texto, indico para todos que estão começando a ler sobre semiótica, né? Tenho alunos fazendo TCC usando semiótica, acho que esse é uma primeira grande base de leitura, né? E a professora Barros vai definir, então, como um processo semiológico, aqueles que, de alguma maneira, examinam os procedimentos da organização textual, ao mesmo tempo, os mecanismos enunciativos de produção e recepção do texto. Né? Não podemos esquecer que a semiótica, como nós vimos agora há pouco, está intrinsecamente ligada com os processos de comunicação. Quando a gente pensa em comunicação, a gente pensa que existe pessoas que produzem e pessoas que recebem essa produção de texto. Vamos pensar na televisão, por exemplo, né, que é um dos meios mais tradicionais e clássicos dos estudos comunicacionais. Nós temos pessoas que produzem informação na televisão, então produzem um programa, produzem um jornal de notícias, etc. Né? E as pessoas que recebem, né, os receptores, que recebem essa informação. Somos nós, por exemplo, os telespectadores. Né? Então, o que a Barros vai nos contando, que a professora Diana vai nos contando, é que a semiologia envolve também compreender este processo de comunicação, né? E como, então, o texto se organiza. E aqui, gente, quando ela fala procedimentos de organização textual, o texto não é somente um texto escrito, que geralmente é a primeira grande definição que nós, né, acabamos por acometer, mas nós estamos falando de textos, uma visão muito mais abrangente, tá? E é o que nós vamos tentar nos aproximar aqui, né? Deixa eu pegar aqui. O texto só existe quando concebido como um objeto de significação e objeto de comunicação. Então, texto é tudo aquilo que tem significação e que permite comunicação entre as pessoas. Se assim for,
né, se a gente entender texto dessa maneira, nós vamos perceber que os textos estão inseridos constantemente nas sociedades, que envolve textos escritos, como os livros, que envolve textos midiáticos, como a televisão, como a internet, ou hipermidiáticos, se preferirmos, né? O texto pode ser o comportamento humano, um texto ele pode ser, então, qualquer organização que tenha, que seja comunicada e que signifique alguma coisa. Nesse sentido, é muito abrangente, né? Então, o texto, a visão de texto da semiótica discursiva, que é a que nós vamos mais aqui divulgar e explorar, não é simplesmente o texto escrito a partir de letras, de palavras, mas é um texto, né, numa visão muito mais abrangente. Tá? Bom, dito isso, a gente pode dizer que o texto se define, se a Diana vai nos contar isso, a partir de duas formas que se complementam. Ou seja, para que nós compreendamos o que é um texto, então, por exemplo, vamos dizer que eu vou pegar a forma mais tradicional. Eu pego um texto, uma poesia. Né? Como é que eu posso entender esta poesia? Eu vou entender essa poesia através de dois procedimentos, que ela vai chamar de análise interna, né, e análise externa do texto. E nós vamos ver que a semiótica, para explicar o sentido deste texto, qual o sentido desta poesia, por exemplo, ela vai ter que juntar uma análise interna ou estrutural do texto com esta análise externa, né, ou alguns autores vão chamar de uma análise intertextual. Tá? Na análise interna, o que nós vamos ter? Nós temos uma organização interna que faz desse texto um todo de sentido, ou seja, um texto que transpira-se um sentido. E nesse sentido ele se transforma em um objeto de comunicação, né? Um objeto que vai estar sendo comunicado, que vai estar circulando entre um destinador, né? Aquele que então constrói algo para se destinar, para um destinatário, ou seja, aquele que recebe para quem, né, nós vamos, de alguma maneira, então, promulgar este sentido. Tá? Esses termos, vocês vão, talvez quem está fazendo psicologia ou é psicólogo, está mais nessa área aqui, muitas vezes nós vamos começar a nos estranhar com alguns termos, né? Porque eles têm termos, obviamente, típicos, técnicos da semiótica. Mas o conceito que está por trás não é um conceito tão estranho, né? Então, um destinador é aquele que destina, né, este conteúdo para alguém. Eu vou até pegar aqui, eu estou com o dicionário aqui na mão, vou dar um exemplo, então. Vamos pegar a definição de destinador. Aliás, eu gosto muito desse exercício, que é algo que hoje em dia nós não fazemos mais, que é pegar os textos, né, e procurar nos dicionários técnicos, por exemplo, filosofia, tem dicionários de filosofia, né, tem dicionários como esse, né, de semiótica. Então, lá na página 114, né, destinador, destinatário, nós vamos encontrar as duas definições, inclusive juntas. Por quê? Porque não existe um destinador sem um destinatário. Né? E aí nós vamos encontrar um texto bastante longo, né, que vai explicando, né, o que seria. Né? Então, por exemplo, o item 3, que eu gosto muito dessa definição, né, ele diz, frequentemente, dado como pertencente ao universo transcendente, o destinador é aquele que comunica ao destinatário sujeito, né, não somente os elementos de competência modal, daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho disso, que é o querer, né, mas também um conjunto de valores em jogo. Né. Ou seja, a gente tem aí um sujeito, que é o destinador, né, que vai construir toda uma forma para que ele consiga ter competência, olha a palavra, ter competência para comunicar algo para um sujeito destinatário. Então, sempre numa relação comunicacional, né, sempre numa relação entre sujeitos e entre signos, nós vamos ter alguém que destina um objeto de comunicação, né, e o outro que vai, então, poder, de alguma maneira, receber e compreender o que quer ser dito, né, o que se quer, de alguma maneira, então, transmitir. Tá? Agora, para que este contrato se dê, ou seja, que o destinador consiga passar este objeto e esse destinatário recebê-lo, e aí se estabelece um contrato, não existe um contrato se essas duas dimensões, de alguma maneira, não se articularem, né? É preciso uma série de competências, ou seja, não é sempre que eu consigo transmitir algo que a pessoa consegue, de alguma maneira, receber. Né? Nós vamos tentar entender o que precisa acontecer no meio dessa relação para que se tenha um contrato. Tá?
Então, na análise interna, a gente vai estudar o texto olhando para ele como um objeto de comunicação, circulando entre dois lugares, aí, que é o destinador e o destinatário. E tem a outra dimensão, que é a análise externa, né, do texto. Então, a gente já sabe que o texto é tomado como objeto de comunicação entre sujeitos, né? Só que os sujeitos não estão fora do mundo. Os sujeitos se encontram no mundo, né? Ou seja, no mundo em que circulam objetos culturais, sociedades, contextos sociohistóricos e econômicos. Então, a análise externa do texto é entender que este objeto de comunicação é construído numa rede, né, numa rede complexa de relações sociohistóricas, tá? Que alguns autores vão chamar de uma análise intertextual, né? Então, entender que, por exemplo, aquela poesia que está sendo construída ali, ela traz, às vezes, na própria redação, no seu próprio conteúdo de significado, uma série de palavras, de termos, ou mesmo de ideias, de conceitos, que circulam naquela sociedade naquele tempo histórico, né? Tanto que isso é tão usual que muitas vezes a literatura, por exemplo, classificou, né? Era barroca, era romântica. Então, isso é que vai nos dar, por exemplo, numa poesia, esse tom intertextual, tá? Só que isso não vem de fora para dentro, isso sempre vem de dentro para fora. Ou seja, a gente tem que pegar esse texto e achar neste texto essas marcas intertextuais. É uma análise diferente que comumente fazemos, por exemplo, na visão sociológica ou na visão histórica, tá? Então, quando a gente vai pegar um texto na semiótica para entendê-lo, a gente faz dois movimentos. A gente faz um movimento de desconstrução bastante minuciosa interna do texto, da estrutura desse texto, e ao mesmo tempo vai procurando marcas que vai caracterizando esse objeto de comunicação com seu lugar de pertencimento sociohistórico, tá? Eu gosto muito dessa frase do professor Fiorin, que é um outro professor também, né? Tem um livro, aliás, muito interessante do professor Fiorin, que se chama, vou pegar até aqui o nome para vocês, Elementos de Análise do Discurso, está lá na nossa bibliografia. Também é um livro introdutório, muito bem escrito, também indico aí aos iniciantes, né? Ele vai dizer, a passagem do caos à ordem faz-se por meio de um ato de linguagem. É esta que dá sentido ao mundo, né? Olha que interessante. Então, quando ele coloca isso, gente, nós vamos começando, e esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive, até como psicóloga, é que para a semiótica não existe primeiro o sujeito para depois ter a linguagem, né? Nós somos, na verdade, seres de linguagem. Nós só existimos e construímos esse mundo complexo, desenvolvido, cheio de crises, né, contradições, porque nós somos seres de linguagem. Então, a semiótica parte do pressuposto que o que nos constitui é a linguagem, não o contrário. Não é um sujeito essencial, a priori, que nasce e constrói a linguagem, é o contrário. Nós, ao nascermos, somos jogados num mundo em que há uma rede complexa já de modos de textos e linguagens que nos fazem. Então, não somos nem fonte e nem origem disso, tá? Essa é uma das grandes diferenças da semiótica com a psicologia. E isso nos faz desconstruir essa ideia de um sujeito monádico, forte, único, que constrói tudo, né? Eu diria quase